Olá pessoal, muito boa noite a todos. Hoje nós teremos uma live muito especial onde vamos tratar de um assunto muito delicado, muito controverso, que é o estupro de vulnerável e o aborto. Então nós vamos abordar estes temas todos com a Cristiane Pegorari, professora de Direito Penal, professora universitária, de graduação e de pós-graduação. Seja muito bem-vinda, professora Cristiane. Como é que está? Olá, tudo bem? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu estou bem, e você? Estamos aí sobrevivendo essa quarentena, né, Cristiane? Uma verdadeira loucura Pois, aí para nós que advogamos e lecionamos. Estamos aprendendo a conviver aqui dentro do nosso bunker, né, do nosso mundinho aqui virtual e tentando manter o contato com os amigos, tentando aí fazer justiça, tentando sobreviver nessa loucura que está sendo essa pandemia, mais de 125 mil mortos, algo realmente muito triste, não é? Quem ia pois é. imaginar que um vírus ia virar o mundo de cabeça para baixo? Mas estamos aí tentando nos reinventar, não é? É É uma, verdade. mas é uma grande satisfação recebê-la aqui, poder debater com você assuntos interessantes do que nós gostamos, que é direito penal, não é? Então, como a vida continua, os crimes continuam acontecendo, então eu achei interessante nós marcarmos aí uma live para conversar sobre esse tema, que é o estupro de vulnerável e o Uhum. aborto, justamente para abordar estas questões que vêm gerando muita discussão, sempre são assuntos muito controversos, não é? E eu gostaria, então, de inicialmente começar explicando, não é, o que é o crime de aborto, o crime, aliás, de estupro. Até porque nós tivemos várias alterações legislativas no que se refere ao crime de estupro, que era considerado crime contra os costumes, não é? E aí depois mudou para crimes contra a dignidade sexual, era crime de ação penal privada, depois ficou pública condicionada à representação, depois pública incondicionada. Então, várias mudanças vêm ocorrendo, não é, nesses crimes sexuais e a professora Cristiane Pegorari, ela é professora de Direito Penal, tanto de graduação como de pós-graduação, tem aí uma ampla experiência, não é, nesse tema. Então, gostaria de ouvi-la um pouquinho aí para falar um pouco, dar uma ideia aí para os nossos ouvintes. Nem todos são da área do direito, a maioria são nossos alunos ou ex-alunos nos prestigiando, mas dá um panorama geral, Cris, bem resumidamente, sobre o que é, então, hoje considerado o crime de estupro e o crime de estupro de vulnerável. Muito bem. Bom, boa noite a todos. Estou vendo aqui alguns alunos, ex-alunos. Isso é muito, muito bacana e que vocês estejam aqui nos prestigiando. Bom, de fato, esses crimes, que agora são crimes contra a dignidade sexual, eles foram objeto de diversas alterações legislativas, né? A principal foi a Lei 12.015 de 2009, né? Que modificou ali, né? Inclusive, aglutinou o crime de atentado violento ao pudor ao crime de estupro no artigo 213. Então, a atual redação consta o comportamento criminoso de constranger alguém mediante emprego de violência ou grave ameaça, a prática de conjunção carnal ou de qualquer outro ato libidinoso, né? Então a gente teve ali a aglutinação do 214 com 215, a própria mudança, né, de crimes contra os costumes para crimes contra a dignidade sexual já mostra uma abordagem diferente por parte do legislador, né? Crimes contra o costume estava mais relacionado à questão do comportamento, né, sexual socialmente adequado, né? Em que pese a gente tem ainda algumas discussões relacionadas a isso, mas pelo menos no primeiro momento se mostrou ali uma boa vontade em modificar um pouco a abordagem a respeito da dignidade sexual. Portanto, essa abordagem se tornou um pouco mais adequada. E nós tivemos a criação do crime de estupro de vulnerável,
do artigo 217-A, que diferentemente do núcleo, né, do verbo do 213, que é constranger mediante emprego de violência ou grave ameaça, o 217-A ele vai ter o verbo ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com pessoa vulnerável, né? Aqui o 217-A acabou absorvendo as situações, né, de presunção ali, de vulnerabilidade, né? Ele transformou essa questão numa questão de vulnerabilidade e aí definiu o que se considera como vulnerabilidade ali no artigo 217-A, que são os menores de 14 anos, as pessoas com doença mental e aquele que de qualquer modo não possa oferecer resistência. Além dessas alterações de 2009, né, que foram alterações importantes, depois esses dispositivos eles foram sofrendo outras alterações também, né? Em 2018 nós tivemos alterações no que tange a causa de aumento, ação penal pública e inclusive modificações em outros dispositivos, né? A criação do 218-C, que ficou conhecido apenas como crime de compartilhamento de nudes, né, ou de pornografia de vingança, mas na verdade ele tem ali uma série de outros comportamentos ali estabelecidos, né? Então nós tivemos aí diversas modificações legislativas, uma tentativa de melhorar ali as disposições legais no que tange à proteção da dignidade sexual. É claro que o legislador ainda manteve algumas falhas, né? Enfim, a gente ainda tem diversas discussões a respeito desses delitos, né, que eu mencionei aqui. A própria definição do que é ato libidinoso, né? Ato libidinoso é X, pode ser uma infinidade de atos de natureza sexual e de gravidades diferentes também. Então, a gente ainda tem muitos pontos de discussão sobre esses delitos, mas há ali uma intenção, no primeiro momento, de adequar a legislação às modificações sociais, à evolução social e assim por diante. Exato. Então, é um ato importante até relembrar isso, né? Nós temos a junção do que era antigamente o crime de atentado violento ao pudor e o crime de estupro. Então, na verdade, não é que houve uma abolício criminis. O fato continua sendo crime, só mudou o tipo penal, que era 214, foi incorporado agora no 213. E como você bem disse, o problema da definição do que é ato libidinoso pode ser desde um coito anal até um beijo lascivo. Então, se encaixa tudo como sendo hoje crime de estupro. E aí nós vamos lá para o artigo 217, que fala do estupro de vulnerável. Então, você tem menor de 14 anos, quem, por enfermidade ou doença mental, não consegue entender, não é, o fato, e quem por qualquer causa não pode oferecer resistência. Então, por exemplo, uma pessoa que esteja completamente embriagada, uma pessoa drogada, que a gente ouve muito dizer em festas, né? Então, a menina vai lá, bebe até cair, e aí vão lá e se aproveitam dela. Isso já caracteriza, então, crime de estupro de vulnerável. Pouco importa a idade da vítima, não é? Se ela está completamente embriagada ou não pode aí oferecer resistência, seja porque usou drogas, o que quer que seja, caracterizaria por parte do agente que mantém relações com ela, crime de estupro. Exato. E lembrando também, Cristiane, não precisa mais ser homem e mulher, né? Pode ter pessoas do mesmo sexo, seja sujeito ativo homem, sujeito passivo homem ou mulher, tanto faz. Exato. A modificação legislativa, exatamente porque ela acabou juntando, né, o atentado violento ao pudor e o crime de estupro, então a gente passou a ter ali como sujeito, não é mais um crime próprio, né? A gente não tem mais como sujeito ativo apenas o homem e o sujeito passivo apenas a mulher, né? Que seria ali para a conjunção carnal, que é um ato específico. Então a gente passa a ter a possibilidade, né, de ter como sujeito ativo tanto o homem, né, e as mulheres, e como sujeito passivo idem, né?
E acho que tem um outro ponto também legal de mencionar, que é a questão da imprescindibilidade ou da prescindibilidade da presença, né, do agente. Porque a gente está tendo também discussões atuais sobre configuração ou não de estupro virtual e outras situações. O próprio STF já se posicionou numa determinada situação o STF não, o STJ, pela possibilidade ali de existir uma ação penal para apuração de crime de estupro de vulnerável numa situação de contemplação lasciva, sem contato físico, né? Em que o indivíduo ali, mediante pagamento, por exemplo, para uma menor de 14 anos, a levou para um hotel e, enfim, pediu para que ela tirasse a roupa e depois foi embora. Ele não tocou na vítima. Então, essa situação e outras situações relacionadas a eventual enquadramento de estupro virtual, será que isso existe, né? Também vão trazer essa discussão sobre a necessidade da presença do agente ou não para a configuração do dispositivo. Exato. Essa decisão do STJ, que a professora Cristiane bem mencionou, está lá no informativo 587 do STJ, que diz que não há necessidade do contato físico com a vítima desde que esteja configurada a violência. Então, teve violência, estará caracterizado o crime de estupro, mesmo que seja por uma contemplação lasciva, por exemplo. Não há necessidade do contato físico para a caracterização do crime. Só que aí, Cristiane, especificamente em relação ao estupro, não ao estupro de vulnerável, ao estupro, pressupõe uma violência ou grave ameaça. Agora, se há uma violência consentida, sadomasoquismo, por exemplo, isso não vai caracterizar o crime de estupro do 213, mas caracteriza o crime de estupro de vulnerável se a vítima for menor de 14 anos, é isso? É porque, na verdade, nessa questão do estupro de vulnerável, não importa o consentimento da vítima, né? Essa é uma hipótese de vulnerabilidade absoluta. Então, é isso que entendem os tribunais superiores, e a gente teve um reforço, inclusive, pela Lei 13.718 de 2018, né, que inseriu o parágrafo 5º no artigo 217-A, né, aplicando a pena do estupro de vulnerável, independentemente do consentimento da vítima, do fato dela ter relações sexuais anteriores, enfim, ao crime, assim por diante. E a gente tem também a súmula 593 do STJ, também no mesmo sentido, né, que o crime de estupro de vulnerável, ele se configura a partir da prática ali do ato libidinoso ou da conjunção carnal com menor de 14 anos, sendo irrelevante ali se havia um relacionamento anterior, se a vítima consentiu à prática do ato, se ela já tinha experiência sexual e assim por diante. Então, a gente tem ali uma linha, né, no que tange ao estupro de vulnerável em especial, nesse aspecto da idade, de uma vulnerabilidade absoluta. Então, Cristiane, quer dizer que se a vítima tem 13 anos de idade e é uma garota de programa, estaria ainda assim caracterizado o crime justamente por causa da idade. Não é? O parágrafo 5º lá do artigo 217-A reforça exatamente isso, dizendo, independente aí do consentimento da vítima ou dela ter relações anteriores, estaria caracterizado o crime. Só que aí, Cristiane, a gente entra num ponto um pouco delicado, que é o seguinte, vamos imaginar que esta menina, vamos pegar o exemplo de mulher sendo a vítima, lembrando que tanto faz homem ou mulher, mas só para a gente aproveitar o exemplo depois no caso do aborto, tá? A menina tem 13 anos de idade, 1,80 m de altura, 90 de busto, está numa boate proibida para menores de 18 anos e vai o tiozão lá, né? Vai lá o tiozão, vê a menina, fala, opa, essa daí achei bonita, tal, começa a se engraçar com ela e sai com ela, vai para o motel com ela, imaginando que ela tem mais de 14 anos, e na verdade imaginando que tem mais de 18 anos, porque o local onde ele encontrou a garota é proibido para menores de 18 anos. Ela estava tomando bebida alcoólica, proibido para menores de 18 anos também.
Aí ele está lá no motel, consuma o ato sexual, e nisso chega a polícia fazendo uma batida e revira todos os quartos, pede documento para todo mundo, quando ele vem, então, descobrir que a menina tem 13 anos de idade. Como é que se resolve essa situação, Cristiane? Pois é, né? De uma situação complicada. Na realidade, uma situação como essa, né, ele está errando sobre um elemento constitutivo do tipo penal, que é a questão da idade, né? Ser menor que 14 anos, ter menos de 14 anos. Então, nesse caso, a gente pode, né, utilizar a tese defensiva do erro de tipo. Erro de tipo, exatamente. Ele não tinha consciência, né? Ele não tinha como informação, ele não tinha como saber ali, né? A respeito da idade. Tudo levava a crer que era uma pessoa que tinha mais de 18 anos, né? Então a gente pode discutir a questão do erro de tipo. E aí, Cristiane, veio o problema. Essa menina engravida. Houve erro de tipo, então ele não sabia que ela era menor de 14 anos, e aí ela engravidou. Ela tem 13 anos de idade. Como é que fica essa questão do aborto? Por quê? Relembrando aí os nossos internautas, o Código Penal, ele permite o aborto em duas situações: quando há risco de morte para a mãe, para a gestante, e quando a gravidez é resultante de estupro. E aí, na verdade, o agente criminoso, ele incidiu em erro de tipo levado pela vítima. Mas a vítima é menor de 14 anos e os tribunais entendem, como bem disse a professora Cristiane, de forma absoluta isso. Que aí vem os outros problemas também, já vou jogar tudo no mesmo pacote, Cristiane. A menina de 13 anos de idade namora o rapaz de 17 anos de idade, e no dia em que ele completa 18 anos, ela resolve se entregar sexualmente para ele. E ele, então, né, mantém relações sexuais com ela, com o consentimento dela, com o consentimento dos pais, porque ele já namora há um bom tempo, não é? E mantém relações sexuais com ela. Como é que fica essa questão toda envolvendo o estupro de vulnerável, envolvendo a possibilidade de se fazer ou não o aborto nestes casos? Como que você vê estas questões todas, Cristiane? Pois é, essa é uma situação muito complicada, né? Porque a legislação a própria legislação e a jurisprudência acabou engessando essa questão da vulnerabilidade, né? No caso do menor de 14 anos. E deixou de considerar situações que são situações da ordem da transformação social, cultural, enfim. Existe a possibilidade de um relacionamento entre adolescentes, né? Ainda que tenham ali uma proximidade de idade, 14, 17, 18, né? Mas deixou de considerar situações como essa. Então, a princípio, a gente tem a configuração do estupro de vulnerável, né? Por parte desse indivíduo que tem 18 anos ou mais. Essa é uma situação. Outra situação possível é a hipótese em que ambos tenham ali idades próximas, né? Ambos tenham 14 anos, por exemplo, ou menos de 14 anos, e praticam um ato sexual, que é que a gente chama de estupro de vulnerável bilateral. Um ato infracional. Ambos vão praticar ato infracional análogo à situação de estupro de vulnerável, então eu aplico medida socioeducativa para os dois, né? Então, mais uma vez, não estou considerando, né, essa questão da evolução social, do acesso à informação, de uma maior facilidade ali de obtenção de maturidade sexual, enfim, de forma um pouco mais rápida do que se obtinha antigamente, né? Então, tem todas essas questões. Existe até uma teoria, né? A teoria da exceção Romeu e Julieta, né? Que é uma teoria que vem do direito americano, exatamente numa tentativa de resolver essa questão, né? O que eu faço? Eles estão ali na mesma etapa de desenvolvimento, né? As idades, elas são idades próximas, e aí eu vou enquadrar ambos no ato infracional de estupro de vulnerável, né? Enfim, equiparado ao estupro de vulnerável. Então, me parece que essa não é a melhor saída, porque a gente tem ali
até uma discussão sobre eventual lesão efetiva ao bem juridicamente protegido pelo legislador. Dá para discutir também questões relacionadas à lesividade, à adequação social, né? Princípio da adequação social e outras questões. Então, esse é um aspecto. Agora, a questão do aborto é ainda mais complexa, né? Porque a gente teve uma situação, em tese, né, de conjunção carnal consentida, em que pese a configuração se dê no crime de estupro de vulnerável, a princípio, se eu considero que a vulnerabilidade é absoluta e que o crime de estupro de vulnerável se configurou, eu tenho necessariamente que permitir a possibilidade de aborto, porque uma das hipóteses de aborto permitidas pela legislação é exatamente a decorrente de estupro, incluindo o estupro de vulnerável por analogia em bonum partem. Então, é uma situação que o legislador e a jurisprudência vem reforçando, que gera situações esdrúxulas como essa, enfim, exatamente porque está engessando algo que não permite considerar os contextos, né? Aquilo, a situação fática, aquilo que efetivamente aconteceu. Então, realmente é uma situação complicada. Eu acho também o legislador acabou tirando a possibilidade do juiz analisar o caso concreto. Porque nessas, vamos dizer, nessas zonas cinzentas, não é? Mas que acontecem, que são situações que nós nos deparamos no dia a dia, e não é tão raro acontecer essas situações, e como você bem disse, ainda mais com essa evolução social que nós temos, a precocidade no aspecto sexual. Então, eu acho que o legislador quis ser muito rigoroso para determinadas situações, por certos abusos que vinham acontecendo, mas esqueceu que essa legislação serve para todos, não é? E aí fica uma situação realmente muito delicada em determinados casos. Como, por exemplo, acontece no caso de quem tem enfermidade ou doença mental. Por quê? Se o legislador no Código Penal, ele presume que há o crime de estupro se a vítima tem enfermidade ou doença mental. Só que aí, Cristiane, nós vamos lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência e no artigo 6º, inciso 2º, né, desse Estatuto da Pessoa com Deficiência, está expresso que é assegurado o direito desta pessoa exercer os direitos sexuais e reprodutivos. Mas como que ela vai exercer os direitos sexuais e reprodutivos se no Código Penal eu tenho uma previsão de estupro de vulnerável? Como que se resolve isso? Dá para buscar amparo lá na teoria conglobante do direito do Zaffaroni para dizer, olha, se o Estatuto da Pessoa com Deficiência permite que se mantenha a relação sexual, inclusive que se engravide, vai existir ou não o crime de estupro de vulnerável? Certamente dá para buscar auxílio na teoria da tipicidade conglobante. E não só apenas por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, como você bem mencionou, ela vai falar da questão da saúde, incluindo a saúde sexual e a reprodutiva, mas também porque a gente tem outras legislações e outros documentos. A própria Convenção Internacional de Proteção, né, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela também menciona essa questão da saúde sexual e reprodutiva. E nós temos a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, que também vai falar dessa questão. Então, existe ali todo um arcabouço jurídico que reforça essa possibilidade. Agora, no que tange ao estupro de vulnerável, nessa hipótese da doença mental, o dispositivo menciona que essa pessoa, portadora de enfermidade ou doença mental, ela não pode ter discernimento necessário para a prática do ato. E aí me parece que isso dá uma margem para uma vulnerabilidade relativa, né? Então eu consigo analisar, de acordo com o caso concreto, o que é esse discernimento necessário, até porque, né, fazer a prova desse discernimento, até porque existem diversos tipos e níveis de doenças, né? Então, como é que eu avalio isso? Eu só consigo avaliar de acordo com a análise do caso concreto, né? Então, me parece que aí nessa situação a gente também tem ali uma saída, né, de análise do dispositivo por essa via, me parece, né? Aí, nesse caso, daria para se analisar o caso concreto, né, individualmente, dependendo do grau
de deficiência, do grau de doença que a pessoa tem, assim como no caso também, naquele caso genérico que o parágrafo 1º traz, quando ele prevê a possibilidade de não pode oferecer resistência por qualquer outra causa. Tem que se analisar bem se a pessoa estava só um pouco embriagada e podia ainda assim oferecer resistência, mas acabou não querendo oferecer resistência, ou se efetivamente não tinha condições nenhuma de oferecer resistência. Então, aí você teria uma relativização do estupro de vulnerável nesses dois últimos casos. Exatamente. Também nessa hipótese, né, quem de qualquer modo não puder oferecer resistência, eu também vislumbro uma situação de vulnerabilidade relativa. Porque eu preciso analisar, de acordo com o caso concreto, essa questão da possibilidade ou não de oferecer resistência, né? Inclusive, isso está de acordo com as teses atuais, né? O STJ divulgou ali a jurisprudência em teses, né? O número 151, 152, 153 tratam exatamente dos crimes contra a dignidade sexual. E aí, nesse primeiro volume, ele traz uma situação bem interessante, né? De um indivíduo que estava em estado de sono, que não havia possibilidade ali, que reduzia a capacidade de resistência da vítima e que foi vítima ali, portanto, do crime de estupro de vulnerável. Né? Até quem quiser dar uma olhada, é o HC 489684, né? De 2019, né? De 19 de novembro de 2019. Então, nessa situação, tal como na questão da enfermidade e doença mental, eu vislumbro hipóteses de vulnerabilidade relativa, porque a redação do dispositivo nos dá essa abertura, o que não acontece na primeira hipótese em razão da idade. Ele foi engessado de tal modo que a gente não consegue avaliar, né, de outro modo que não a ideia de vulnerabilidade absoluta. Muito bem. Cristiane, eu costumava dizer nas minhas aulas de direito penal que como você tem a possibilidade da realização do aborto legal no caso de estupro, muitos alunos, né, perguntavam, professor, mas precisa de autorização judicial para a vítima que engravidou em decorrência de estupro fazer o aborto? Eu sempre disse, olha, não precisa de autorização judicial e mais, não precisa sequer de um boletim de ocorrência, de um inquérito policial, de uma condenação ou de um processo crime. Por quê? Porque o legislador penal não trouxe qualquer restrição em relação a isso. Mas alguns médicos também, clientes, muitas vezes nos procuravam, né? Falando, doutor, estou aí com um caso que a vítima veio alegando que foi vítima de estupro e quer fazer o aborto. Como que eu devo proceder? Por um excesso de zelo, não é? A gente fala, pede para ela, então, um boletim de ocorrência, não é? Registrado lá na delegacia. Mas isso a gente fazia na prática por excesso de zelo, não é? Para precaver, uma precaução exacerbada por parte do médico. E aí nós tivemos esse caso triste, horrível, da menina de 10 anos de idade, não é? Que acabou engravidando, acho que era do tio dela, não é? Foi abusada durante muito tempo e acabou engravidando do tio. E foi, então, para fazer o aborto. E qual não foi a surpresa quando houve uma negativa inicial na realização do aborto, uma manifestação gigantesca para que esta criança não fizesse o aborto, até que nós tivemos a edição de uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 2282, agora de agosto de 2020. E, lendo essa portaria, a justificativa que se tem é basicamente que havia uma necessidade de regulamentar esses abortos em decorrência de estupro e que o crime de estupro passou a ser de ação penal pública incondicionada e, portanto, agora não depende da vontade da vítima processar ou não o agressor. Pode-se fazer, sim, o aborto, porque é o que está no Código Penal, mas a portaria trouxe uma série
de exigências por parte do médico e do hospital. Dentre elas, a grosso modo, não é, que fossem preservadas as evidências materiais do crime. Então, preservar, não é, o material genético para um futuro confronto de exame de DNA, que a mulher assinasse um termo de consentimento, inclusive no que se refere ao ultrassom, né, se ela quer ou não ver o ultrassom do bebê, né, do feto. Como que você vê, Cristiane, essa portaria que foi editada agora, mês passado, finalzinho do mês passado, né? E, claro, motivado principalmente por esse caso da menina que aconteceu. Sim, bom, na verdade, o Código Penal, de fato, ele não exige ali nenhum tipo de autorização judicial, até porque se houvesse autorização judicial, até essa autorização acontecer, muitas vezes a moça, enfim, né, a jovem ou a mulher, ela não conseguiria realizar o aborto em tempo. Você fez me lembrar, Cristiane, quando os alunos me perguntavam isso, eu falava, não tem autorização judicial, porque se for esperar autorização judicial, o feto vai nascer, a criança vai se formar numa faculdade de direito e vai estar defendendo depois a ortotanásia dela mesma, não é mais aborto, né? Então fica realmente essa morosidade do judiciário acaba trazendo essa situação estranha, no mínimo, né? Pois é, né? Essa semana foi a semana do meme, do processo de não sei quantos anos que estava lá tramitando, imagine, né? Então, de fato, essa questão de exigência de autorização judicial, aliás, nem exigência de boletim de ocorrência, como foi mencionado, essa questão do boletim de ocorrência, além do excesso de zelo, era meio que uma orientação ali informal do Conselho Regional de Medicina, enfim, para que os médicos pudessem se resguardar ali de qualquer outra situação jurídica que surgisse. Mas, de fato, a gente tem, desde 2005, existe uma portaria do Ministério da Saúde, que agora, enfim, foi substituída, né? Mas desde 2005 a gente tinha a portaria 1145, né, 1145, e uma norma técnica do próprio Ministério da Saúde já mencionando essa questão do procedimento de justificação e autorização da interrupção de gravidez. E ratificava também, esses mesmos documentos, eles ratificavam essa desnecessidade do boletim de ocorrência, né? Então essa portaria 228, ela vem reforçar esse procedimento de justificação e autorização de interrupção de gravidez, trazendo ali alguns elementos extras, né? E como você mencionou, ela traz algumas coisas muito estranhas, né? A questão da obrigatoriedade da notificação à autoridade policial pelo médico, né, que acolhe uma paciente com indícios ou comprovação de estupro. A questão da preservação de provas pelo médico, quer dizer, o médico tem que exercer ali a função que, na verdade, é uma função de polícia, né, da autoridade policial, enfim. É uma situação esdrúxula também. Traz uma questão de necessidade de advertência para a mulher sobre a possibilidade de que ela responda pelo crime de aborto ou por crime de falsidade ideológica, o que é um equívoco, porque, na verdade, eventualmente o crime seria ali de falsa comunicação de crime e não de falsidade ideológica. Então já veio com um problema técnico, inclusive. Essa questão da realização da ultrassonografia, né, isso é nitidamente uma tentativa de fazer com que a mulher renuncie a essa questão do direito ao abortamento, nessa hipótese. Isso intensifica uma fragilização da vítima. A gente tem ali, a gente pode até dizer que há uma situação de revitimização da mulher, então a mulher já está ali constrangida. Foi vítima de uma violência sexual, mulher ou a criança ou adolescente, enfim, né? Foi vítima de uma violência sexual, que muitas vezes não é fácil para a mulher procurar ajuda. A entrada, muitas vezes, das situações de violência, sobretudo violência contra a mulher, é o sistema de saúde, né? Então eu estou criando ali um entrave para a própria mulher buscar ajuda, né? Numa alternativa que acaba sendo quase sempre a principal alternativa para ela, mais do que o sistema de segurança e justiça, né? Então eu acho que isso cria um empecilho. Além dessas questões atinentes ao que disciplina essa portaria, ela, para mim, é completamente inconstitucional por uma série de fatores, né? Tanto que a gente tem já duas ações, né? A DPF 737, que foi proposta por diversos partidos políticos discutindo ali a violação a preceitos fundamentais da Constituição e tal,
e a ação direta de inconstitucionalidade 6552, que foi proposta pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde. Basicamente, o que essas ações vão discutir, né? Vão discutir essa portaria a partir de quais óticas, né? De quais ali direitos violados. Vai trazer a questão da criminalização da vítima, que essa portaria acaba, de algum modo, ali criminalizando a vítima, ao invés de se preocupar efetivamente com a saúde dela, né? Essa discussão sobre o abortamento como uma questão de criminal, uma questão de saúde pública, é uma discussão importante. A violação à dignidade e saúde da mulher, aliás, contrariando inclusive a orientação técnica da OMS, né? A OMS ela tem algumas orientações técnicas sobre a questão de abortamento, sobretudo em caso de violência, né? Mas não apenas, ela vai dizer que o acesso ao abortamento seguro deve acontecer, o Estado tem que proporcionar nas hipóteses previstas em lei de aborto legal, né? E em relação a todas as hipóteses possíveis, mesmo aquelas que sejam consideradas criminosas, né, o 124, 125, etc., os cuidados pós-abortamento, né, em qualquer uma das hipóteses, porque vê essa questão do aborto como uma questão de saúde pública, evidentemente né? A questão da violação à intimidade, à privacidade da mulher, ao tratamento desumano e degradante. Aliás, isso violando, inclusive, outras legislações já existentes no sistema jurídico brasileiro, como a Lei 12.845 de 2013, que fala do atendimento obrigatório integral à vítima de violência sexual, sobretudo quando dessa violência resulta a gravidez. O decreto 7958 de 2013, que fala do atendimento humanizado às vítimas de violência sexual pelos profissionais de saúde da rede do SUS. Então, a própria portaria ela está ali violando outras legislações já existentes e aplicáveis, etc. Ela viola, né, tem ali uma discussão também sobre a questão do princípio da legalidade, né, ela extrapolou ali, tá tratando inclusive de questões criminais, né, separação dos poderes, processo legislativo, então também tem uma discussão nesse sentido. E a questão do sigilo profissional também, né, o próprio Código de Ética Médica, que é a resolução 1931 de 2009, ele tem ali algumas disposições voltadas para essa questão da exposição de pacientes, né? Da proibição ali da exposição dos pacientes. Então, essas ações elas vão discutir aí uma série de questões relacionadas aos direitos das mulheres que são violados nesse sentido. Uma dificuldade, né? A portaria, no final das contas, ela nitidamente traz uma dificuldade para a mulher realizar o aborto, mesmo nas situações previstas em lei, em especial nessa situação em decorrência de violência sexual, né? Uhum. E, além disso, ainda revitimiza a mulher, intensifica o sofrimento, quando né, a submete ali na análise da ultrassonografia e outras questões. E ainda traz ônus para o médico, né? Porque o médico ali exerce o papel de investigador, né? Ele que vai preservar a prova para depois entregar, quer dizer... É uma exigência, no mínimo, estranha para uma portaria. Né? Então, só para fazer um contraponto, professora Cristiane, a Lígia Duarte, que nos acompanha aqui, ela está perguntando se essa exigência da portaria, da notificação, não seria uma forma de se iniciar a persecução penal. E aí eu complemento até... uma forma de se iniciar a persecução penal, diminuindo, inclusive, a cifra negra que existe no caso de estupro. Porque nós sabemos que muitas mulheres sequer comunicam que houve, que ela foi vítima, né, do crime de estupro. E agora, como o legislador coloca que o crime é de ação penal pública incondicionada, não seria uma forma de se forçar, não é? Como se faz, por exemplo, com algumas notificações compulsórias, não é? Que o médico precisa notificar compulsoriamente determinadas doenças, agora com a realização de aborto. Quando a gestante alega que houve, então, estupro,
não seria uma forma aí de você diminuir essa cifra negra existente? Ou existe uma certa proporcionalidade de bens que estaria em jogo e aí, então, pende para um lado e não para o outro? Como que você vê isso? Eu até imagino, né, essa questão da notificação e da possibilidade de reduzir a cifra negra, etc. Mas eu acho que a portaria exagera na forma como ela constrói, né, esse instrumento. E me parece que a intenção ali não foi a intenção de garantir o registro de situações de violência. A forma como a redação da portaria foi estruturada, me parece que ela está mais com o objetivo de fato, criar um obstáculo para o exercício desse direito previsto em lei, que é o abortamento nos casos, né, de estupro, enfim, de violência sexual, do que efetivamente com esse objetivo de notificar as autoridades e dar início a uma persecução penal. Até porque é uma portaria do Ministério da Saúde. E o objetivo ali, o objeto deve ser a saúde da mulher e não a preocupação com os aspectos penais. Isso até pode vir por outros instrumentos, de repente, mas acho que não uma portaria do Ministério da Saúde. Enfim, pelo menos é a minha... Eu entendo também que tanto a DPF quanto a ADIM são muito bem fundamentadas, justamente Sim. porque, infelizmente, ficou claro a intenção da edição dessa portaria, que foi criar obstáculos para a realização de aborto. E a nossa legislação penal não traz qualquer ressalva, não traz qualquer possibilidade, não é, de se criar obstáculos que a portaria está criando, porque não tem como o legislador se dissociar da realidade social. Então, é óbvio que o crime de estupro já é assim, tanto que é considerado todas as modalidades crime hediondo. Por quê? De uma agressão tamanha para a mulher que o legislador colocou todas as hipóteses como sendo crimes hediondos. E aí a edição dessa portaria, aquilo que a gente estuda lá em criminologia, não é? Você tem uma vitimização primária, secundária, terciária, e é o que se está fazendo com a mulher aqui neste caso, não é? Você imagina uma mulher já, primeiro, o sofrimento que ela passa por ter a sua intimidade violada. E aí, depois, ela tem que ir até uma delegacia, tem que registrar a ocorrência, tem que ir até o hospital, assinar uma série de documentos, fazer uma série de declarações. É algo, assim, extremamente constrangedor, não é? Então, eu concordo que há um abuso aí na edição dessa portaria e que ultrapassa o limite da separação dos poderes e de uma série de tratados internacionais que o Brasil é signatário, uma série de leis que buscam justamente proteger a mulher. E, neste caso, a portaria parece que se esquece da mulher, como foi, infelizmente, Cristiane, o caso da menina de 10 anos, aí, que foi amplamente noticiado. Se via todo mundo preocupado com o aborto, não é? Com o abortamento. Mas pouco se falava do estupro. Então, quer dizer, o que originou, não é, o aborto foi um crime. E, aliás, é importante ressaltar que se autoriza o aborto, o Código Penal, lá desde 1940, já traz essa previsão no artigo 128 do Código Penal. Por quê? Porque a mulher, e lembrando que em 1940 nós tínhamos aí uma força muito grande ainda da igreja, não é? O que acontece? Você tem o produto, a concepção de um crime. Então a mulher todos os dias vai se lembrar dessa concepção do crime, que obviamente vai lembrar sempre para o resto da vida, fazendo ou não o aborto, é uma violência muito grande. Mas criar esses obstáculos, a gente vê aí como sendo uma vitimização primária, secundária, terciária, não é? O pessoal está perguntando, Cristiane, confirma só para mim. Estão perguntando o número da DPF e o número da ADIM. A DPF é a 737... O número da DPF
Isso, da DPF é 737 e da ADI é 6552. Isso, maravilha. Então, só complementando, né? De qualquer forma, a mulher vai ser vítima de violência psicológica de qualquer modo, porque, primeiro, ela foi vítima de uma violência sexual, que além da violência física, tem implicações psicológicas também. E, além disso, ela vai sofrer, evidentemente, também reflexos físicos e psicológicos em decorrência do abortamento, né? Fazer um abortamento não é algo agradável para a mulher. Tem ali reflexos físicos, é doloroso, a depender do tipo de procedimento que se adote para realizar o abortamento, a mulher fica lá um tempão sofrendo e tudo mais, tem ali toda uma consequência física. E, evidentemente, também tem um reflexo psicológico, né? Aquele trauma que fica em virtude da realização desse abortamento. Então, quando a gente ainda impõe situações que causam ainda mais constrangimento à mulher, ela vai sofrer 3 vezes, né? É o constrangimento, é a questão da violência sexual, depois o constrangimento para conseguir exercer um direito que a própria legislação atribuiu. A gente pode criticar ou não, enfim, mas é o que está lá na legislação, enfim, é o que a gente tem que aplicar. E ainda tem a questão do sofrimento físico e psicológico em decorrência da própria prática, mesmo sendo autorizada, isso traz reflexos para ela. Então, acho que essa portaria ela só intensifica esse sofrimento, que já é um sofrimento considerável para a mulher nessa situação vítima de violência, né? Só gostaria até de reforçar para quem está nos acompanhando que é legítima a discussão, né, em se autorizar o aborto para todos os casos ou se proibir o aborto para todos os casos. Mas nós temos um ordenamento jurídico que nós, advogados, juízes, promotores, delegados, defensores públicos, trabalhamos com a lei posta. Então, os nossos legisladores, né, os deputados federais, senadores, uma vez que a lei penal é de elaboração da União, né, então são os deputados federais e senadores que vão verificar como a população está sentindo estas questões e, eventualmente, trazer uma alteração legislativa. Porque o juiz, ele está preso à lei. Ele não tem como fugir da aplicação daquilo que está na lei. Então, eu costumo dizer que, no caso lá da Marcha da Maconha, não é? Que houve manifestações a favor e contra, tal, e o STF precisou julgar dizendo, olha, a Marcha da Maconha é uma livre manifestação do pensamento. Então, pode ter, sim, Marcha da Maconha. Claro, Marcha da Maconha não é uma carta em branco onde vai aquela esquadrilha da fumaça dentro lá da Marcha da Maconha. Aqui posso fumar. A mesma coisa, quem quer liberar ou proibir o aborto. É justa essa discussão, porque, como bem disse a professora Cristiane, você tem questões de saúde pública envolvidas, você tem questões religiosas, questões filosóficas, enfim, uma série de questões sendo analisadas. Mas hoje, o que nós temos, de acordo com a nossa Constituição Federal e com a nossa legislação, principalmente a legislação criminal, o aborto é permitido em 3 situações, não é? O Código Penal permite o aborto no caso de risco de morte para a mãe, não interessa, a mãe não tem escolha nesse caso. Ah, não, sacrifica a minha vida e privilegia do feto. Não, o legislador fez a escolha por ela. Quem escolheu foi o legislador. O médico é obrigado a salvar a vida da mãe e vai sacrificar o feto. No caso de gravidez resultante de estupro, o legislador falou, olha, no caso de gravidez resultante de estupro, pode sim fazer o aborto, se a mulher quiser, não é obrigada nesse caso. Ela faz se ela quiser. E no caso do anencéfalo, por decisão do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí tem uma decisão do ministro dos 3 meses que autorizou, foi o... Oh, meu Deus, fugiu o nome dele. Do Rio de Janeiro, lá, o advogado do Rio de Janeiro. Fugiu o nome dele agora. Mas autoriza, numa decisão monocrática, né, até 3 meses se permitiu a realização do aborto.
Uhum. Mas tudo isso amparado na lei. Ninguém está fazendo algo fora do amparo que tem previsão na lei. Então, quando eu vejo aí pessoas, né, indo, como foi o caso da menina, na frente do hospital, se manifestando, chamando a menina de 10 anos de idade de assassina, Sim. eu vejo isso com muita tristeza. Porque eu falo, poxa vida, mas os médicos, a menina, a família, estão fazendo o que a lei autoriza. Você tem os meios legais, vai falar com o seu deputado, vai falar com o seu senador, vai fazer uma manifestação em Brasília. Uhum. Não na frente do hospital, onde uma menina já foi vítima de um crime. Está passando por um sofrimento enorme. Uma menina de 10 anos de idade fazendo um aborto. Por quê? Porque foi vítima de um crime lá atrás, e um crime que parece que se durou aí 4 anos, né? Ela vinha sendo abusada sexualmente, e aí você está vitimizando novamente essa pessoa. Então vejam, é lícito, é justo e é possível o debate, sem dúvida, mas nos meios adequados, né? Não da forma que estavam querendo fazer. Além da exposição dela nas redes sociais, né? Tanto que foi necessário ali que o Poder Judiciário pudesse intervir, né? Enfim, para a retirada ali dos conteúdos que estavam veiculando as informações pessoais sobre ela, enfim, né? Então, além de toda essa questão da mídia, da divulgação, das pessoas protestando na porta do hospital, da necessidade de deslocamento para outro hospital para poder realizar o abortamento e tal, ela ainda teve toda essa exposição, enfim, nas redes sociais, né? O que ainda intensifica ainda mais, né, essa questão da violência em relação a ela e da revitimização e tudo mais. Exato. Só esclarecendo, foi o ministro Barroso que proferiu uma decisão. Foi Barroso. Né? Está um branco aí nos nomes. O ministro Barroso que autorizou aí, né? Ele entendeu que até o 3º mês de gestação seria possível a gestação do aborto. Mas respondendo só a pergunta que fizeram aqui em cima, não tem prazo para esse aborto legal, tá? Então, o aborto no caso de gravidez resultante de estupro ou de risco de morte para a mãe, não tem prazo. Claro que o quanto antes se fizer, menos invasivo, menos traumático para a mulher. Mas, em tese, até os 9 meses, lá até antes da criança nascer, é possível a realização do aborto, né? Não haveria problema em relação a isso. É isso, né, Cristiane? Sim, não, na verdade a gente não tem nenhuma regulamentação específica sobre essa questão. Então, é claro que, como o professor Marcelo acabou mencionando, a gente tem uma preferência por um determinado período, por os períodos mais iniciais, porque, de fato, o procedimento é menos invasivo. O que nós temos é diferenças de procedimentos a depender do período de gestação, né? Aí a intervenção é feita de forma diferente, né? E também a questão de risco para a mulher, né? A depender do momento em que se faça o procedimento, isso pode trazer um risco para a saúde dela, para a vida dela e tudo mais. Então, também é avaliada essa questão. Muito bem. Nosso tempo está acabando, professora Cristiane. Temos aí mais 5 minutos só de live, depois o Instagram nos derruba. Então, eu vou deixar aberto aí para suas considerações finais sobre esse tema. De antemão, já agradeço enormemente a sua disponibilidade. Eu sei que você já fez uma live hoje, né? E aí veio fazer outra. Acaba sendo extremamente cansativo, mas ainda assim você abriu mão desse seu tempo de descanso, de lazer, para a gente ter esse debate aí muito interessante, né, e bastante atual e controverso, que é a respeito do estupro de vulnerável e o aborto. Então, deixo aí para suas considerações, já agradecendo de antemão, Cristiane. Não, na verdade, eu só agradeço aqui mais uma vez pela oportunidade. É sempre importante ter espaço para debater esse tipo de tema, né? É um tema bastante importante também relacionado à questão de violência de gênero. Então, cada espaço que surja, né, para que a gente possa discutir esse tipo de temática
é relevante, é importante. Então, eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade, sobretudo de poder discutir um tema que é um tema tão importante para todas nós mulheres, né? Muito obrigada pelo convite. Imagina, Cristiane, eu vou pedir sua autorização para publicar depois essa nossa live aqui no IGTV do Instagram e lá no meu canal do YouTube também, para quem não teve a oportunidade de acompanhar agora ao vivo, que possam depois assistir esse debate, que eu entendo aí que você trouxe muitas informações bem interessantes, bem atuais, não é? Então, peço aí sua autorização e agradeço mais uma vez sua disponibilidade. Não, tem a minha autorização com certeza e fico à disposição para outras oportunidades e aproveito aí, né, quem quiser também esclarecer alguma outra dúvida ou quiser algum material, enfim, a respeito do tema, tem aí o meu Instagram, né, Cris Pegorari, e também, enfim, se quiserem anotar meu e-mail, é crispegorari, com CH, né, 08@gmail.com. Aí, se alguém se interessar por algum material sobre o tema, eu também fico à disposição. Maravilha, Cristiane, muito obrigado. Agradeço a todos os participantes aqui, os internautas. Houve uma participação grande, muitas dúvidas surgindo, não é? Mas professora Cristiane se coloca aí à disposição, eu também, para sanar eventuais dúvidas ou debates que vocês queiram fazer, dúvidas que surgiram, sugestões também, porque nós não somos donos da verdade e debatendo que nós vamos aprimorando, trazendo ideias novas e mudando também de posicionamento, de ideias com esses argumentos que os debates gera e que é tão gostoso no âmbito aí do nosso direito penal. Agradeço a todos os ouvintes, agradeço mais uma vez a professora Cristiane e até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais, gente. Boa noite, obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.